Olá pessoal! Hoje nós vamos começar a trabalhar com geometria analítica. No vídeo de hoje a gente vai resolver juntos o exercício 11 da unidade 3 do livro do Prof. Mate, certo? Então o que nos diz o exercício 11? O exercício 11 pede para que a gente mostre que quatro retas formam um quadrado. Então, para a gente mostrar que alguma coisa forma um quadrado, o que a gente precisa? A gente tem que mostrar que as retas formam quatro ângulos retos e também que a distância entre os pontos de interseção das retas tem o mesmo tamanho, ou seja, que vão ter os lados iguais, certo? Então vamos lá. Para isso, a gente vai começar passando essas equações para equações reduzidas da reta, tá? Então, lembrando que a equação reduzida é aquela que deixa o y de um lado e é igual ao coeficiente angular vezes o x mais o coeficiente linear. Organizando, a gente vai ter que a reta R vai ser y igual a menos x sobre 2 mais 8. A reta S já estava organizada, então a gente só vai escrevê-la aqui. A reta P é a mesma coisa. E o que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais é a reta T, certo? Na reta T, a gente vai deixar os t sozinhos, né? Os parâmetros sozinhos. E daí a gente vai igualar as duas equações. Então, menos 1 mais x vai ser igual a y menos 8 sobre 2. Aí, dando uma organizada, a gente vai ter que menos 2 mais 2x igual a x menos 8. E aí a gente chega que a reta t vai ser y igual a 2x mais 6, certo? Eu vou deixar agora aqui em cima para nos facilitar, para a gente continuar fazendo as nossas contas. Para saber se elas são paralelas ou perpendiculares, a gente vai utilizar duas proposições do livro. Uma delas é a proposição 11, que diz o quê? Que diz que se as retas são paralelas, então o coeficiente angular delas é o mesmo e o coeficiente linear delas não pode ser o mesmo. Por quê? Porque se for o mesmo, significa que elas são coincidentes, daí não nos serve. E a proposição 12 diz que se duas retas são perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares delas tem que ser menos 1. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Se a gente olhar para a reta R, a gente sabe que o coeficiente angular dela é menos 1 meio. E se a gente olhar para a reta P, o coeficiente angular dela também é menos 1 meio. Então, a gente pode dizer que se os coeficientes angulares das duas retas, da reta R e da reta P, são iguais, então elas são paralelas, utilizando a proposição 11. Da mesma forma, a gente tem que o coeficiente angular da reta S e da reta T também são o mesmo. Então, a gente pode dizer que elas também são paralelas. E para finalizar essa parte aqui, a gente pode dizer o quê? Que menos 1 meio vezes 2 dá exatamente menos 1, né? Então, o coeficiente angular da R e da S multiplicados vai dar exatamente menos 1. Isso significa que elas são perpendiculares. Logo, as retas formam quatro ângulos retos. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, que o R... Vou pegar a caneta para a gente marcar aqui. Então, que a reta R, ela vai ser perpendicular à reta S, que é essa outra aqui, certo? E que daí a reta P vai ser paralela à reta R, e da mesma forma, a reta T é paralela à reta S. Logo, a reta R também é perpendicular à reta T, e a reta P também é perpendicular à reta S. Certo? Continuando. Então, o que falta a gente fazer agora? Bom, falta a gente pensar que como elas são perpendiculares, a reta R e a reta S, por exemplo, a gente vai ter um ponto de interseção. A gente vai chamar esse ponto de P, que vai ser esse pontinho aqui que eu desenhei para ficar mais organizado. Então, vamos lá. Igualando as duas equações, então vamos igualar as equações da reta R, aqui, ó, com a reta S, né? Então, a gente vai ter que 2x menos 2 vai ser igual a menos x sobre 2 mais 8. E aí, ajeitando as coisas, a gente vai ter 4x menos 4 igual a menos x mais 16. E a gente vai chegar que o x do meu ponto é exatamente 4. Aí, basta a gente substituir em qualquer uma das equações. Eu vou escolher aqui a equação da reta S.
E aí a gente vai chegar que o nosso y vai ser o 6. Então, esse ponto P é exatamente 4, 6, certo? Agora, faltou a gente calcular a distância de P, né, desse nosso ponto que a gente achou, até a reta T e a reta P, certo? Que são as retas que ele não pertence. Para calcular a distância, gente, eu já vou deixar aqui, ó, o ponto P que a gente achou, a equação cartesiana da reta T e a equação cartesiana da reta P, que é o que a gente vai usar. E daí vocês podem perguntar por que a cartesiana? Bom, porque a gente precisa lembrar que distância de um ponto a uma reta é dada por essa formulazinha aqui, certo? Então, o A, o B e o C a gente vai tirar aqui da forma cartesiana e daí já fica um pouco mais organizado, certo? Então, vamos lá. Distância de P até a reta T. Então, lembre, o A é o número que está acompanhando o X, o B é o número que está acompanhando o Y e o C é o número que não está acompanhando nenhuma letra. Então, vamos lá. Menos 2 vezes o 4, mais 1 vezes 6, mais menos 6. Aqui vai se cortar, vai sobrar só o menos 8, mas é módulo, então vai ser 8. E aqui embaixo a gente vai calcular a raiz do A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai dar o 5. Então, nós temos raiz de 5. Só organizando, a gente vai ficar com 8 raiz de 5 sobre 5, certo? Agora, fazendo a distância do ponto P até a reta P, a mesma coisa, só que daí agora a gente vai usar o 1, o 2 e o menos 24. Então, aqui vai dar 4 mais 12, que vai dar 16, menos 24, que vai dar menos 8 de novo. Mas é módulo, então vai ficar positivo. E daí, fazendo a raiz do 1 e do 2, que são os coeficientes do x e o y, né? Então, a gente também vai ter raiz de 5. E aí, organizando, nós também temos 8 raiz de 5 sobre 5. E o que significa isso? Como a distância é a mesma, então significa que nós vamos ter os 4 lados iguais. Então, como os 4 lados são iguais e os 4 ângulos são retos, nós vamos ter que essas 4 retas formam, sim, um quadrado.